Oi, gente, tudo bem? Estou falando aqui das redes sociais da Escrevedeira. Hoje a gente vai ter um papo muito legal com uma das nossas professoras de dezembro, a escritora e comunicadora Rich Podestá. Meu nome é Norberto de Assis, sou escritor, sou sociólogo e trabalho nas redes sociais da Escrevedeira. E hoje eu estou aqui com a Rita para a gente falar sobre comunicação profissional, né? Comunicação profissional, inteligência artificial e todas as coisas que rodeiam esse universo. Mas antes de qualquer coisa, eu queria apresentar a nossa convidada, que é a Rita, né? É, Rita de Podestá, ela é escritora, roteirista e publicitária, com 16 anos de experiência em conteúdo corporativo e escrita criativa. Ela é formada em comunicação pela PUC de Minas Gerais, fez letras pela USP e é pós-graduada em literatura contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa. É especialista de comunicação na Manaus Brasil e trabalhou na comunicação da ONU ECAP e na Health Tech Alice, tendo sido uma das criadoras do tom de voz da marca. E como escritora, ela é autora de Zaranza, que é esse livro aqui, da Editora Reformatória, de 2021, livro de contos, semifinalista do Prêmio Jabuti, e o primeiro romance da Rita, que é o Parapeito, saiu esse ano, faz alguns meses, pela editora Cachalote, que é o selo de literatura contemporânea do Grupo Aboio, e é excelente, eu já li, é muito bom, recomendo. Oi, Rita, como você tá? Tudo bem, Norberto, que bom, adorei, que bom estar aqui esse papo para a gente poder discutir algumas coisas e as pessoas conseguirem vislumbrar o que é que vai ter no curso, e obrigada pela apresentação. Sempre Não, bom ouvir obrigado sobre eu. a gente, né, na voz dos outros. Faz parte, né? Hoje a gente vai falar de comunicação profissional. A Rita vai dar um curso pra gente agora em dezembro, no dia 9, se eu não me engano, Rita. Eu tô 9, per... 10 e 11, vou até conferir aqui, tá no meu calendário, mas é isso, são 3 Isso. dias seguidos, à noite, Oi. para sair do trabalho e fazer, mas eu prometo que vai ser uma boa extensão do dia útil. É um curso sobre comunicação profissional e o subtítulo dele é uma coisa que a gente vai falar bastante aqui, é sobre escrever melhor do que a IA, ou escrever utilizando a IA, né? Que é um curso para você que é profissional é, de qualquer área do mercado, mas que queira se comunicar melhor, quer mandar um e-mail mais bem feito, quer se comunicar de uma maneira mais humanizada, ou mesmo quer utilizar a inteligência artificial sem parecer um robô, sem cair em mensagens pasteurizadas, né? Mas feito o jabá, a gente quer conversar aqui sobre comunicação profissional. E para iniciar a conversa, eu queria perguntar para você, Rita, o que faz da comunicação profissional ser uma área tão importante para uma empresa? Bom, eu acho que sempre foi, né, porque claro, né, toda empresa está vendendo um produto ou um serviço, ela está se comunicando com alguém, ela precisa, né, não só vender, mas ela precisa entender quem é aquela pessoa que vai consumir, ela precisa ter relações dentro da própria empresa, enfim, tudo que acontece na vida em sociedade, acontece numa empresa, que são relações que são criadas internamente e externamente. E existem, tipo, ao longo da história, se você pensar na comunicação corporativa, vários ápices, assim, momentos que ela foi muito valorizada e momentos no qual, né, ela foi muito deixada de lado. Só que a gente está vivendo, não vou fazer um panorama completo aqui, vou pegar um pouco esse último ano que a gente está, com o advento da IA, e dando um passo atrás com a pandemia, na verdade, com o trabalho se tornando remoto, com muitas empresas, cursos, serviços e a comunicação entre os próprios colaboradores tendo se tornado entrado no ambiente remoto, as pessoas começaram a ter que escrever, coisas que elas não faziam antes, coisas que a gente conversava de uma reunião, tô aqui, bato um papo com uma pessoa, tem que mandar uma mensagem, pedir algo, e as comunicações com clientes começaram cada vez mais a ser usadas pelo WhatsApp e por outras, né, redes sociais. De repente, nesses últimos anos, todo mundo precisou se comunicar através da escrita, inclusive nas relações pessoais. E dentro do ambiente corporativo no que eu estou, né, já há um tempo, principalmente nas 2 empresas que eu trabalhei, principalmente na Alice e na Health Tech, eu vi uma necessidade muito importante das pessoas entenderem
que transporem, na verdade, toda a habilidade que elas já tinham de comunicação oral, verbal, né, paraverbal, por uma comunicação que era só escrita. Então, esse é um cenário que, nos últimos anos, a gente conseguiu perceber pessoas, por exemplo, eu trabalhava no ambiente de saúde, médicos, pessoas muito inteligentes, neurocirurgiões, eu dava, né, ajudava esse tipo de pessoas a conseguirem tornar a comunicação mais próxima, mais leve, mais parecida com o que seria, por exemplo, uma consulta médica, por escrito. Então, essa é uma particularidade muito grande que teve dentro da comunicação corporativa, e junto com isso chegou a IA, né, então no que as pessoas estavam aprendendo a se relacionar e a se comunicar de uma maneira diferente, remota, chega a IA que começa a fazer isso por nós. Não vou entrar aqui no âmbito da IA, mas porque eu sei que você vai ter outras perguntas, mas tudo isso para dizer que a comunicação que já era o core, né, tipo, se você pensar não só em marketing, mas em tom de voz, dentro de escola de negócios, dentro das empresas, a forma como as pessoas se comunicam, RH, as relações, né, de relações pessoais, tudo isso se ampliou muito, não ampliou não, desculpa, ganhou essa conotação muito forte com a comunicação escrita no trabalho remoto, e agora de repente tem alguém que faz isso pra gente. Então a gente está nesse momento de entender como que a IA vai nos ajudar sem que a gente perca a humanidade mesmo que a gente estava aprendendo, eu acho ainda, a colocar nessas comunicações. Então dá para dizer, de certa forma, que agora no ambiente corporativo da comunicação virou todo mundo virou meio que um mini escritor com a inteligência artificial, né. Todo mundo utiliza técnicas da literatura mesmo não entendendo, eh, o porquê até chegar lá, né, os caminhos, os meios, mas chega no produto. Você acha que essa ideia de ver a comunicação apenas como esse produto final atrapalha o resultado do que é entregue? Eu acho que sim, todo mundo ganha um estagiário de luxo, né, que a IA seria esse grande estagiário de luxo que faz todas as funções que você quer fazer com mais pressa e que você não tem muito tempo, e isso vai para o texto também. Mas como todo estagiário, ele vai fazer o que você ensinar, né, para ele ser um bom profissional, para ele ganhar uma boa posição ali na empresa, você vai ter que ensinar para ele quais são, né, os valores, quais são o que que você quer comunicar e o que que é o tom de voz. O que eu acho que é muito importante, até pegando a outra pergunta e juntando com essa, são as empresas que se preocupam em criar desde o início um tom de voz, que é basicamente criar: "Olha, vamos entender qual é essa pessoa, se a minha marca fosse uma pessoa, como que ela se comunicaria?". Então isso é como se fosse a personalidade de uma pessoa, a forma que ela fala, o tom, se ela é mais formal, mais informal, se ela faz uma brincadeira ou outra ou não, se ela isso é um processo complexo de ser criado e é um processo que precisa estar sempre sendo revisitado a partir do momento que uma empresa cresce. Quando você usa só IA e você vira e fala assim: "Ah, escrever um e-mail para tal coisa", se você não faz o prompt, se você não faz o comando muito bem relacionado à forma como a sua empresa se comunica, aquilo se torna um produto bruto, padrão, né, tipo, ela vai escrever um anúncio de elevador, eu fiz um teste, que é um anúncio de elevador. Ela vai escrever um anúncio de elevador como todos os anúncios de elevador são. Então ela vai escrever uma comunicação para você como todas as comunicações, você fala assim: "Ah, comunicar novo serviço de uma fintech", ela vai fazer um padrão. Agora se você não tem bem estabelecido qual que é o tom de voz, qual que é a forma, qual que é a emoção que você quer causar, né, qual que é o as escolhas de palavras, qual que é a originalidade, o que que só a sua empresa responde, todas essas milhares de perguntas existenciais que estão na literatura e estão em qualquer outra comunicação, você não vai saber ensinar a IA para se comunicar da forma que você quer que você se comunicaria como um ser humano. Então tem uma coisa de humanidade mesmo, né, de trazer, uma persona, né, acho que esse é o termo, né, a persona da empresa, né, porque acho que a empresa não quer parecer com todas as outras, né, então, sei lá, eu penso nos cases daquelas marcas de hambúrguer, né, o McDonald's com o Burger King, eles são muito característicos, né, porque uma coisa muito mais provocadora e outra Uhum. uma coisa muito mais amigável, né. E são
E teoricamente é o mesmo produto, né, teoricamente é o mesmo produto, são duas fast foods que vendem a mesma coisa, mas que têm estratégias de comunicação que são completamente diferentes e que as pessoas percebem isso, né. Então mesmo que haja alguns funcionários que usem IA lá, e provavelmente há, porque acho que em todas as empresas devem deve deve ser usado, acho que tem uma personalidade que traz uma certa humanidade para aquilo, né, mesmo que o intuito, no fim seja vender o mesmo produto, né. Sim. Uma pergunta que eu ia fazer, pensando nisso, é o quanto de criativo, eh, a gente consegue extrair da inteligência artificial? Será que a gente, tem uma diferença entre a criação humana da criação criada assistida por máquinas, por exemplo? Eu vou de novo fazer um adendo da última pergunta e entrar nessa. É importante a gente falar também que principalmente no curso e nessas discussões sobre comunicação, a gente vai um pouco mais aprofunda um pouco mais no core da comunicação da empresa e não necessariamente nessas grandes campanhas. Então, você falou, né, citou McDonald's, Burger King, tem essas óbvio, né, todas essas grandes campanhas, essa mensagem que chega ao consumidor final, mas tem as pequenas comunicações, que é um CRM, um e-mail que é mandado, se você usa uma linguagem neutra ou não. Nesses dias eu vi, acho que foi pelo iFood, pessoa entregadora, se você vai falar entregador ou vai falar pessoa, tem muitas nuances, que é o que a gente vai falar mais, que é o que define essa chuva de informações que a gente tem, para além de um bom slogan. E, dito isso, claro que eu esqueci sua pergunta, porque eu estava respondendo a anterior. Mas essa pergunta, eu acho que a gente precisa se ater exatamente a ela, porque eu acho que a gente vai acabar falando sobre ela, mas já que você tocou no assunto, eu ia perguntar para você, como se estrutura então a comunicação, do core da empresa, desse para dentro para fora? Qual é o caminho que você acha que é, por exemplo, um caminho criativo, um caminho mais eficiente? Existe deve existir, na minha opinião, e é uma coisa que o fato de eu ter conseguido construir um tom de voz na Alice desde o zero, né, antes da empresa entrar, começar a operar, eh, uma preocupação grande em criar mesmo esse tom de voz para todas as áreas, para que tenha uma conversa. Então existia, eu fiz tem a Alice tem um manual de comunicação que eu fiz que tem 30 páginas, chamava era um manuel, na verdade, o manual. Existe um documento ali que são acordo, que são combinados. Todas as pessoas que entravam na empresa tinham um onboarding no qual a gente conversava: "Olha, a gente conversa assim, esses são os acordos que a gente tem, esses são os posicionamentos". Então, existe essa parte um pouco que parece mais de regra, mas é realmente de criar esses acordos de tom de voz, e a partir deles, dar um espaço para a criatividade, porque uma coisa que, eu sempre falei e depois com a IA eu tenho falado ainda mais, assim, a gente consegue fazer com que a IA, um bot, pareça um ser humano, muito, escreva de uma forma, assim, como se fosse um ser humano atendendo, tem alguns bots que são muito bem feitos. O que que a gente consegue para se diferenciar dele como ser humano? É colocando as nossas particularidades. Então eu sempre falo que é escrever em nome da empresa, mas sem perder as suas particularidades, que vai ser um sotaque. Eu sou mineira, eu não falo oi, oi, eu falo ei. Então assim, vai ser um "Oi, tá joia", vai ser uma vez ou outra que você vai se colocar numa comunicação, não sei, a pessoa tá ali: "Poxa, meu produto não chegou até hoje", sei lá, ela comprou uma roupa para ir no casamento, você fala assim: "Nossa, eu também fico muito ansiosa quando eu tenho que ir numa festa, assim, se colocar alguns encontros de emoções e sentimentos e particularidades que são exclusivamente humanas. E eu acho que a criatividade ela vai vir daí mesmo, ela vai vir do lugar de você se colocar como humano e saber todas as complexidades daquela outra pessoa, e a partir daí conseguir ter, que aí uma coisa que é uma palavra que eu detesto, mas que ela é importante falar, que é a empatia com o outro. Entender que quando você se comunica com uma pessoa em nome de uma empresa, você tem algumas regras a seguir, mas você consegue se colocar como humano e entender que aquela pessoa pode estar num dia ruim, num dia bom, que uma palavra que você colocar ali pode ser muito ambígua, se ela está escrita, a pessoa pode ler de várias maneiras. Então tem muitas nuances que a gente trabalha com as emoções e a partir daí a gente consegue se diferenciar da IA. E isso é criatividade, né. Não estou falando só de criatividade de criar uma comunicação, a ideia aqui não é: "Nossa, você é um super criativo e vai fazer um slogan incrível".
A ideia é você conseguir colocar as particularidades do ser humano e das emoções do ser humano numa comunicação. Não, para mim, quando você falou da particularidade, já me acendeu a chama, né, porque a próxima pergunta que eu ia fazer é por esse caminho. Que a gente está falando aqui com uma escritora, a gente está falando de um curso que está sendo dado num centro cultural de formação de escritores, que é a Escrevedeira, e eu acho que quando você trouxe esse curso pra gente, ficou com, acho que todo mundo tinha essa dúvida: "Ah, mas onde? Onde que encaixa?". E a pergunta que eu quero fazer é: quais técnicas literárias você acha que a gente consegue utilizar para melhorar a comunicação profissional? Perfeito. Eu acho que é legal a gente falar rapidinho que o curso ele tem uma estrutura que é um pouco inspirada no livro do Calvino, que, né, são as 6 propostas para o próximo milênio. A ideia é trazer, não é parafraseando as propostas, mas é trazer as 6 propostas do antigo milênio, que é exatamente, né, quais são as formas que a gente se comunica e que a gente e de leitura e de ficção, eu vou explicar isso tudo misturado, que a gente tinha antes do advento da internet e pós-advento da internet. E daí que vem os conceitos da literatura que eu quero trabalhar. Porque, por exemplo, se você pensar, eu não vou falar aqui agora quais são as propostas, porque senão a gente vai estender muita conversa, mas vou falar alguns elementos que vão ser trabalhados dentro dela. Um é a própria leitura, a forma como a leitura e o repertório, né, o aumento de repertório que você tem através da ficção, faz com que você tenha um conhecimento maior de mundo, com que você consiga ter a empatia que eu falei. É comprovado que quando você lê, por exemplo, se você lê, sei lá, se a Ana Karenina ali no Tolstói está pulando no trilho, ativa uma área do seu cérebro que é a mesma área motora, então você sente com aquela personagem. Então, de como que textos da literatura nos ajudam a conhecer possibilidades de pessoas e personas e personagens, então como criar, olhar para o nosso cliente como um personagem muito mais complexo do que uma empresa olharia só falando assim: "Ah, é jovem, 30, 35, mora em tal lugar". Então essa criação de personagens. A escolha de narradores, então muitas vezes a comunicação, eu trabalhei muito com comunicação sensível, tipo, tem uma crise na empresa, então você tem que comunicar aquilo, e o principal, a discussão que a gente sempre tinha nesses momentos era: quem vai falar? Então, qual o narrador? Quem é a pessoa? Qual é a voz ideal para essa comunicação? É um CEO? É uma pessoa? É um cliente? Então isso tem muito a ver com a literatura, você sabe muito bem do que eu estou falando, se você muda quem está falando, você muda totalmente a comunicação. E uma outra, tem várias, mas uma outra que é importante é a escolha de palavras, né. A gente está esvaziando, a Noemi, nossa grande patrona mestre, sabe disso muito bem, fala muito disso. As palavras andam muito esvaziadas, então você está numa empresa, você fala assim: "Ah, sustentabilidade", o que é isso? Né, tipo, "Nosso serviço é personalizado", o que é isso? Que palavra é essa, sabe, que não tem mais concretude, não tem mais significado. Então, escolha de palavras e, por último, que eu acho que é interessante, é a criação de narrativas, que vai desde uma narrativa simples, uma trajetória do herói que é aplicada no cinema e na literatura, a gente consegue aplicar isso no e-mail, a gente consegue aplicar isso numa mensagem muito curta, usando esses elementos da literatura para criar uma narrativa, não storytelling, narrativa mesmo, que comunique com mais emoção e com mais autenticidade. Ah, excelente, porque, tem uma coisa muito prática, né, porque quando a gente está falando dessa comunicação utilizando as técnicas literárias, a gente sempre está falando de uma coisa muito concreta, porque me parece que, utilizar essas técnicas narrativas, seja em área que o que for, envolve uma certa particularização desse para aquele contexto, né. Então quando Sim. você fala da escolha de palavras, né, por exemplo, acender uma palavra que foi tão gasta que parece que o fogo apagou, né, então o famoso "atenciosamente", né, do e-mail, Sim, né, exato. ou ou aquelas mensagens padrões que a gente envia todos os dias sem pensar muito bem o que é, ou eu acho que talvez a comunicação criativa envolva também olhar para esse lugar e procurar o que pode ser reavivado, né, de certa maneira. Claro. E mesmo quem não escreve muito no dia a dia, e mesmo quem vai usar a IA no dia a dia, é uma coisa que vou falar qual que é o primeiro proposta que eu vou trazer, é a coisa do espanto, e também da desconfiança, de você ver uma comunicação pronta e conseguir olhar para ela, para essas nuances, conseguir falar: "Mas isso aqui não vai servir".
isso aqui a gente já falou, mas isso aqui", por exemplo, eu tive que fazer uma comunicação na minha empresa há um tempo, que era para descontinuar um serviço, eu fui revisar um e-mail que mandaram, eu falei: "Gente, isso aqui parece que está tão solene, que estavam tão preocupados, parece que foi o presidente da república que está anunciando que um serviço foi descontinuado", sabe. Então só que é uma maneira que todo mundo fazia, então tem um espanto também de a partir do momento que você tem um repertório maior, que é fora do seu ambiente de trabalho, se você vê, né, vai para o cinema, para a arte em geral, mas assim, artes plásticas, literatura, você consegue se espantar com o que vem muito pronto. Eu acho que isso é um adendo importante. É legal isso de entender que há essa certa de ver nesses mínimos detalhes uma coisa que a gente não conseguia ver antes. Eu acho que a Sim. arte ajuda muito, né, a Oh, chegar nisso. E você acha, por exemplo, que essa particularização consegue diferenciar a nossa comunicação de uma comunicação feita por máquinas? consegue, consegue. Claro, em algum momento a comunicação por máquinas, eu não sou eu não estudei a fundo ainda IA, é uma coisa que eu estou começando a estudar, tipo, das perspectivas das previsões que existem para isso. Ela vai ficar cada vez melhor, é óbvio. E melhor, ela já escreve melhor do que muito ser humano, isso é fato. A questão é que ela ainda, por mais que seja uma tecnologia que a gente ensina, é uma tecno essa o ChatGPT, essas que a gente está usando hoje, até onde eu sei, ela se vale de padrões e de materiais que já existem. Então, assim, ela está se valendo do que o ser humano já fez, para poder escrever como um ser humano. Ainda está no nosso alcance e no nosso poder, principalmente quem, né, tem interesse em ampliar esse seu repertório, claro, você não vai ter o conhecimento da IA, mas se você quer sua empresa é sobre tal coisa, você consegue dentro de um nicho, dentro de algumas, né, algumas escolhas você pode fazer, ter um conhecimento muito amplo para poder criticar a própria IA. Ou pelo menos entender a partir do momento que ela faz uma referência, que ela traz algum elemento, você saber: "Poxa, isso aqui ela tirou de tal coisa". Então a minha ideia é muito isso, não necessariamente eu acho que a gente vai quando eu falo escrever melhor do que a IA, é porque ela está escrevendo bem, porque nós ensinamos e nós escrevemos até aqui, nós criamos conteúdos para que ela aprendesse. E a IA pega conteúdo tanto de literatura quanto um conteúdo corporativo para fazer uma comunicação, ela tem uma base de dados absurda, né. Então acho que para a gente se diferenciar dela, a gente vai ter que pelo menos ter um repertório que nos coloque no lugar de julgá-la, de editar. Então assim, tá, Rita, eu não escrevo, a IA resolve minha vida. Beleza, saiba dar o comando, saiba as nuances que você precisa naquela comunicação e saiba editar um texto. Isso já é suficiente para quem não quer, né, se adentrar na escrita, mas acho que eu respondi, ou não? Respondeu, e até fazer um desdobramento dessa pergunta, que era aquelas marcas que ficam, né, porque virou uma criminalizaram um travessão, né, Ah, porque isso eu tô puta. Vou é um usar até problema, palavrão, né, porque o desculpa. Homero já usava isso 2100 anos atrás, né, Mas ela deve usa ter aquele escrito por travessão IA. maior, sabe? Porque tem É, 3 usa. travessões, né, eu esqueci o nome daquele maior. Eu acho Tem que é o nomes. travessão Alt 0151 que é o atalho. Eu vou e Não sei porque diminuo eu uso. todos. Agora tem que colocar meia risca, né, não pode Meia IA. risca, exatamente. Mas para além do travessão, né, para além dessa brincadeira, como você acha que a gente consegue distinguir uma resposta que parece ser feita por um robô, talvez até não seja, mas que parece ser feita por um robô, de uma resposta que é criativa, de fato? Uhum. Ó, tem o básico, que são as pessoas que usam o ChatGPT ou outras inteligências artificiais de forma mais leviana mesmo, no sentido: "Ah, vou lá, pego e coloco", eu já vi isso muito. Aí, de repente, tá lá cheio de emoji, cheio desse travessão, é muito fácil identificar. Tem um espaçozinho que ela dá, tipo um bugzinho que ela dá um espaçozinho na letra, que eu já vi muita comunicação com esse espaçozinho. Eu falo: "Ah lá, a gente tá aqui, tá na cara". Então tem esse uso, mas óbvio que os prompts, né, esses comandos que você cria para IA, estão ficando cada vez melhores. Então, quanto mais você conhece, você entende daquela comunicação, quanto mais você sabe o que você quer comunicar, né, quais são como eu falei, as nuances, quais emoções você quer que a outra pessoa tenha quando lê, mais a IA vai chegar próximo e quando você lê aquele texto, você vai falar: "Poxa,
Isso aqui tá bom. É o que eu falei do estagiário, quanto mais você ensinar seu estagiário ideias coordenadas, ele vai fazer um bom texto. Eu uso o IA no trabalho, eu preciso usar, eu tenho uma quantidade grande de material para fazer, mas a minha mentalidade é a seguinte: eu crio uma estrutura, crio um comando, ela me dá aquele texto, às vezes é um texto grande de e-book, de blog, depois eu edito aquilo como eu já editei textos, né, eu já fui coordenador de comunicação, editando texto de blog na época que tinham pessoas escrevendo esse texto, e eu edito da mesma forma, e ali é onde eu vou colocar, onde eu mais vejo que eu coloco os elementos literários, eu vou fazer do texto ser uma conversa, né, eu vou juntar, a IA nem sempre, com nesses textos longos, ela junta os parágrafos, ela faz aquilo que a gente aprendeu na escola, início, meio e fim, sabe, início, desenvolvimento, conclusão. Então, esse tipo de qual a narrativa que eu quero? Espera aí, eu quero provocar no início, eu quero começar com o problema, né, que às vezes aí é storytelling mesmo, estrutura para você montar um site. Eu quero começar com o problema, depois falar da solução. Não, eu quero já contar que tem uma solução e desenvolver o problema ao longo. Isso é criação de narrativa. Isso ou você deixa muito explícito para IA, ou você faz. Então você consegue ver que um texto não é de IA ou um texto é muito quando você vê que a coisa está mais engessada, quando os blocos estão mais soltos, né, além desses elementos que eu falei. E você consegue ver que se alguém falar: "Ah, esse texto é de AI, o texto está muito bom", você vai ver que ou a pessoa editou, ou ela realmente já tem um prompt depois de muitos testes, que ela achou a partir do tom de voz que ela quer ter para aquele tipo de comunicação. Então vai ter por enquanto ainda precisa muito do ser humano. É quase, você tá me dizendo, é uma ferramenta, assim como é uma ferramenta usar hoje em dia o Word ou o documentos Google, né, como uma forma de você escrever, né. Se a gente Uhum. tinha hoje o lápis, o papel, ontem, hoje a gente tem também a tela e tem elementos de revisão, a base da inteligência artificial, tem os programas, o chatbot, mas talvez seja a maneira de, o ideal seja entender como a ferramenta funciona para não, sei lá, apertar a porca com um martelo, né. Sim, e também entender o impacto dela na sua criatividade, porque, por exemplo, eu uso a IA no meu trabalho com comunicação, mas eu nunca, e eu espero, usar isso na literatura. Isso me dá uma tranquilidade de usar no trabalho, porque um medo que eu tinha, e eu já conversei com algumas pessoas, a dependência que a gente fica para apoiar para começar um texto. E começar o texto é onde a gente desbloqueia a nossa criatividade, é aquele momento que a coisa está travada e que você precisa de achar ferramentas não no sentido tecnológicas, mas formas ou lugares para se inspirar e para trabalhar aquela ideia. Então, um cuidado é esse também, a gente usa ela como ferramenta, mas a gente pode perder, e isso é comprovado, tem um livro que é o Cérebro Leitor, que fala vou falar muito dele no curso, mas que fala, né, disso de a leitura e a escrita acaba sendo um reflexo disso, ainda é uma das atividades que utilizam todas as áreas do cérebro. E a gente vai ganhando senso crítico a partir daí, a gente vai fazendo mais conexões, mais tipo, você lê uma palavra, de repente, se eu leio palavra leveza, o tempo que eu leio leveza, eu vou pensar numa coisa leve, eu vou pensar em olha a memória que me veio, de como eu era levinha e eu era doida para andar de jet ski e eu não podia, porque eu era muito levinha, eu vou pensar numa pluma, todas as conexões. Se você para de se forçar nessa construção de texto, nessa construção de raciocínio, você vai perdendo essas conexões, é algo que comprovadamente a gente perde. Então tudo isso para dizer que é uma ferramenta, ela é muito poderosa, mas a gente tem que entender também que, se depender dela para tudo, faz com que a gente perca nosso próprio senso crítico e, a partir daí, nossa criatividade e o que exatamente nos diferencia dela. Eu acho que tem até um paradoxo, né, porque quanto mais dependente da IA, mais fácil você vai ser substituído por uma IA, né. Porque Exato, porque se perfeito. você não não tiver criatividade suficiente para colocar alguma coisa que seja diferente dela, então o estagiário que entrar na empresa, ele pode fazer o seu trabalho, porque ele vai precisar de um prompt Claro. que você mesmo pode ter deixado, né, E para ele e ele até mais que criatividade, porque tem gente que fala: "Ah, mas meu trabalho não é criativo e eu quero fazer, né, o curso, eu quero aprender a escrever", mas é senso crítico mesmo, né.
É, capacidade de pegar um texto, uma comunicação e ter um senso crítico a partir daquele conteúdo, sabe? Deixa deixa eu voltar para uma essa nessa área de essa área meio pausterizada que estamos de certa forma, na comunicação via IA, né, mas não quero falar da IA, eu quero falar sobre o que você acha de que será mais de competências humanas que serão mais valiosas para esse a gente já falou um pouco disso, mas eu queria desdobrar, né, quais competências humanas você acha que serão mais valiosas nesta era da comunicação avançada, com inteligência artificial a rodo, com as coisas Uhum. cada vez mais produtivas. Pô, eu adoraria ter essa resposta, eu estaria, sei lá, fazendo um TED Talk aí em algum lugar né, enfim. Mas vou arriscar. Não vou nem considerar o que eu já li sobre, né, as profissões e as características humanas que vão se manter. Eu acho que tem uma coisa de uma velocidade de ação no momento de crise, por exemplo. Eu sei que é uma coisa muito particular, mas é o que eu mais vi trabalhando em empresa, aquele momento onde põe todo mundo numa sala, tipo, deu ruim, né, tivemos ou algum caso, por exemplo, várias vezes: "Olha, a gente teve um caso de assédio, a gente teve um caso de racismo, vamos pensar nessa o que que a gente faz?". Essa hora você precisa de alguém que tem não só os conhecimentos políticos, sociológicos e para lidar com uma situação que envolve um outro ser humano, mas para alguém que tem escuta, para alguém que tem um repertório muito específico e que consegue, tipo, que não seja porque quando você vai pegar a IA, ela vai ter um repertório obviamente, né, mas aquilo vai começar muito amplo e você vai ter que conseguir ir diminuindo aquilo até chegar na particularidade da situação que você está. Então alguém que tem experiência com aquilo, alguém que sabe ouvir e alguém que sabe muito rápido, ler o outro ser humano a ponto de saber qual que é a melhor ação e daquilo que eu falei, quem vai fazer essa comunicação, o que que a gente precisa fazer. Poxa, a pessoa vou dar um exemplo, perguntas abertas que médicos fazem no início de consulta, isso é uma coisa que eu aprendi muito na área da saúde. É muito mais eficaz eu virar e perguntar, "Como é que você está se sentindo?" Ou tipo, "Tem alguma coisa? Como que você está se sentindo hoje?", do que eu falar: "Como é que tá?", mesmo a pessoa tendo lá: "Como é que tá seu punho? Ainda tá doendo?". Então, essas, formas da gente ativar a emoção do outro e da gente conseguir ler o outro e ouvir, a ponto de quando ouvir saber interpretar o outro, eu ainda acho que isso é humano e vai se manter para sempre. Você consegue colocar lá na IA: "Olha, teve isso aqui, aconteceu tal coisa, um caso de racismo", ela vai te dar. Faça isso, vai te dar as questões políticas, mas e as tipo, ela vai saber que aquela pessoa, eh, não me veio um caso muito particular Nasceu em agora. algum lugar ou fez tal É, coisa, essa pessoa estudou em tal nasceu lugar. isso, ela nasceu em Maceió, no bairro tal, e eu sei que lá, tipo, ela sofreu um preconceito absurdo por causa de tal coisa, ela é de tal família, que seja, que seja, eu sou Rita, eu tô conversando com aquela mulher, e eu entendo algumas questões que aquela mulher vive, eu consigo me colocar no lugar dela de alguma forma. Eu acho que nessa coisa da empatia, mas da empatia, eu tô revivendo essa palavra na minha vida, viu, porque eu sou muito, eu acho que é uma palavra dessas que se esvaziou. Mas eu sou um Uhum, ser humano, eu tenho consciência, eu tenho emoção, eu tenho conexão, eu ainda consigo me colocar no lugar do outro. Então, isso ainda acho que é algo que a gente vai, eh, espero que a máquina não tenha consciência a esse ponto, mas pode ser que sim, só que a gente ainda pode desligá-la, né. Diz que o medo da máquina tem máquinas que de inteligência artificial que falam, né: "Meu maior medo é que me desliguem". E, ou seja, ela está criando uma consciência que é nossa, nosso medo da uhum, morte. Então, assim, poxa, eu sei muito mais do medo da morte do que uma IA, pelo amor de Deus. Tá, eu fui sabe. longe agora, fui bem longe, Foi longe. fui Mas longe. o que traz essa pergunta para mim é essa coisa de que a comunicação é sempre relacional, né. Você tá Uhum, sempre lidando com o outro, né. Então acho que a ideia de empatia também tá aí, de você pensar que aquela pessoa que está atrás da tela não é o robô, mas a pessoa que vai receber não é o robô, é um outro ser humano, né. sim.
Então mesmo que o meio seja a máquina, o fim não é a máquina, o fim é o humano, né. Porque a máquina ainda não compra, né, claro. Pronto, gente, fiquem com a resposta do Norberto, eu tenho que pensar muito sobre isso, ele me pegou aqui na vou pensar nisso